amantes do sobrenatural, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula, estou aqui para mais um vídeo para contar mais um relato sobrenatural para vocês, mais um relato que foi enviado aqui para o e-mail do nosso canal. Inclusive, envie o seu relato se você também tiver um e quiser que eu conte por aqui. A história de hoje foi enviada por um rapaz, ele é de São Paulo, inclusive de uma cidade que eu já morei. Vamos lá então para o relato de hoje, que chama Na Penumbra. Vamos lá então. Toda vez que eu penso nessa história, eu sinto arrepios, mesmo depois de todos esses anos. Eu me lembro daquela noite como se fosse ontem. Isso aconteceu já há algum tempo, no começo da década de 90. Eu tinha acabado de tirar a minha carteira de motorista e tinha pegado o carro do meu pai pela primeira vez. A minha namorada e eu estávamos animados para ir a uma festa de um amigo nosso no sábado à noite. Eu estava mais do que nervoso dirigindo o carro, já que quase sempre morria quando eu tentava sair com ele depois que parava ou estacionava. Era começo de maio, mas o ar ainda estava quente e a lua crescente estava amarelada. Haviam nuvens escuras de chuva no horizonte e elas estavam se aproximando. A minha namorada e eu fomos para a festa e nos divertimos bastante. E ficamos na festa até bem tarde. Quando a festa acabou e o nosso amigo despachou todo mundo da casa dele, nós fomos embora, mas ainda não sentíamos vontade de voltar para casa. Nós ficamos dirigindo pela cidade, procurando algum lugar para ir, já que eu estava bem animado por poder dirigir à vontade. Nós fomos acabar parando perto de uma escola onde estudamos quando éramos mais novos. Nós não estávamos muito longe de onde morávamos, então nos sentíamos seguros ali e não nos preocupamos com as nuvens chegando cada vez mais perto. Eu parei o carro no estacionamento atrás da escola e então fomos até o playground que tinha lá. Tinha apenas uma cerca de 1 metro impedindo a nossa entrada. Ele ficava em um gramado gigantesco que tinha um poste velho bem no meio, que mesmo sem ter ninguém lá, ele sempre ficava aceso de noite, iluminando o playground e o campo em volta, com um círculo de luz bem fraca e amarelada. Nós dois nos sentamos nos balanços e ficamos conversando por muito tempo, só falando besteira e às vezes trocando uns beijinhos. Então começou a chover, mas era uma garoa bem fina, até que estava bem agradável. Mas depois de 1 hora tinha chovido o suficiente ao ponto de deixar o chão embaixo da gente todo lamacento. Então nós estávamos tendo todo o cuidado para não colocar o nosso pé na lama. Isso é muito importante de se lembrar. Então parou de chover e tudo ficou quieto, e nós já estávamos bem cansados a essa altura. Eu olhei para ela para falar para irmos embora e ela já estava olhando para mim. Neste momento, um movimento atrás da gente chamou a nossa atenção. A uns 50 metros mais ou menos, alguma coisa estava se rastejando no chão, na penumbra, um pouco depois do alcance da luz da lâmpada do poste. Nós dois ficamos olhando aquilo em horror, sem falar nada. Nós ficamos olhando enquanto aquela coisa se rastejava na nossa direção, sempre ficando na penumbra. Tinha uma forma humanoide, era escuro e não usava roupas. Estava deitado sobre a barriga e os braços estavam largados ao lado do corpo, junto da cintura. Mas o mais assustador, além do fato de estar se movendo na nossa direção, era o modo com que ele se movia e as pernas daquilo. A coisa se rastejava para frente sem mexer nada além dos pés. E as pernas, se você olhar a estrutura normal do joelho humano, eles dobram para trás. O desta coisa eram ao contrário, eles dobravam para frente. Imagine como se você estivesse deitado no chão com a barriga para baixo, os braços junto ao corpo e os seus joelhos estão apontados para cima, ao invés de estarem encostados no chão. Nós ficamos olhando aquilo por mais alguns segundos e nós dois tínhamos parado de respirar, sendo que o único som que ouvimos era o da água escorrendo e pingando de algumas árvores que tinha por lá. Aquela coisa se moveu mais para perto da luz e levantou a cabeça. E então eu vi que haviam apenas 2 buracos negros aonde os olhos deveriam estar. A minha namorada e eu pulamos dos balanços para a grama molhada e corremos para o carro que estava a uns 15 metros de lá. Teve alguns segundos de pânico enquanto eu não conseguia fazer o carro pegar. Eu estava apavorado para olhar em volta. Eu não queria ver aquilo chegando perto, eu não queria ver aqueles joelhos anormais dobrando de um jeito errado, e eu não queria ver aqueles olhos negros e sem alma e sem vida.
Eu estava com medo de fazer o carro morrer quando eu engatasse a primeira e de não conseguir fazê-lo pegar novamente. Eu fiquei com a cabeça abaixada, olhando a direção, então o motor do carro pegou. Eu consegui fazer o carro disparar noite adentro. Fui até a casa da minha namorada e de lá eu liguei para os meus pais e contei o que aconteceu. Eles deixaram eu ficar lá, mesmo sem ter acreditado muito na história, com ela e a mãe dela, até o sol nascer em algumas horas. Nós esperamos e contamos para a mãe dela o que tinha acontecido, para passar o tempo. E a mãe dela acreditou na história e ficou muito assustada também. Os meus pais acharam que deveria ser apenas alguém querendo assustar a gente. Quando o sol nasceu naquela manhã de domingo, nos dirigimos de volta para lá com a mãe da minha namorada para ver se aquilo ainda estava lá. Só que desta vez nós fomos armados. A mãe da minha namorada tinha uma arma. Mas não tinha nada lá. Nós olhamos todo o campo e não achamos nada. Quando nós fomos dar uma olhada nos balanços onde estávamos sentados antes, achamos um monte de pegadas de pés bem grandes. Eu calço 42 e as pegadas eram maiores que os meus pés. Deviam ser tamanhos 47, 48 e descalços. As pegadas estavam dando a volta nos exatos balanços onde nós tínhamos sentado. Nós dois estávamos de sapato enquanto estávamos nos balanços e, como eu disse antes, tomamos muito cuidado para não pisar na lama. E nós não ficamos dando voltas nos balanços como essas pegadas. E essas pegadas foram a única coisa que encontramos. De vez em quando eu me sinto mais corajoso, volto para aquele campo do lado da escola, tarde da noite, mas nunca sozinho. Eu fico sentado na minha caminhonete, parado do lado do campo, com o farol alto ligado, procurando alguma coisa de estranho na área, mas eu nunca mais vi aquela coisa de novo. O que será que esse casal viu? Olha, tenho certeza que muitas coisas assustadoras podem se esconder no escuro da noite. Muitos portais podem se abrir e seres desses portais às vezes podem cruzar de um mundo para outro, ou até mesmo almas perdidas, desencarnadas. O que será que era, né? Mas de todo caso, bem assustador. É isso, o relato de hoje foi esse. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Esqueci de falar no começo do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, chama um amigo para assistir a gente aqui também, tá bom? Então é isso, eu espero vocês aqui no próximo relato. Um grande beijo para todos vocês, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!